Olá, voltamos com o programa Notícia de Frente, são 6 horas e 49 minutos e vamos falar agora sobre pesquisa eleitoral. Saiu uma nova pesquisa, vou até citar a fonte aqui, Poder 360, e houve algumas modificações dos números apresentados desta pesquisa. Vou pedir ajuda aqui de você, Daniel, e também do senhor professor Haroldo, porque tem percentuais um pouco diferenciados, não é uma expressão, mas existem aí novos comportamentos dos números. A pesquisa traz o resultado de que o ex-presidente Lula aparece com 40% das intenções de voto, o presidente Jair Bolsonaro 32%. E também teve modificações aí em relação a Ciro Gomes e Sérgio Moro. Vou ressaltar aqui que Ciro vem com 7% e Moro com 6%. Os dois estão tecnicamente então empatados, considerando a margem de erro de 2 pontos percentuais da pesquisa, viu? E o Poder Data também testou nessa rodada aí, Daniel e professor, o nome do governador gaúcho, Eduardo Leite, que perdeu, vou lembrar aqui que perdeu as prévias do PSDB para João Dória, mas está para entrar no PSD, Leite. Está pontuando aí, está à frente de Dória. Exato. Talvez, nem vou saber se é um momento surpresa, você vai explicar isso para a gente, fazer essa leitura. E existem os outros, com 2%, 1%, e até mesmo pode mostrar que o presidente do Senado nem vai concorrer a essas eleições pela falta de expressividade nas pesquisas. Olha, vou ressaltar aqui o registro dessa pesquisa do TSE, tem um número aí bem grande que você pode conferir. E aí, Daniel, de que forma, na tua avaliação, a gente pode entender essa, não sei se eu posso chamar de nítida diferença, mas houve uma modificação. A gente pode entender que Lula caiu e que o presidente Bolsonaro subiu. Esse Instituto Poder 360, na pesquisa anterior, os números foram até parecidos. O Lula continuou com 40%, em comparação com outros institutos, como o IPESP, o Lula fica com 43% por aí. O Poder já dava o Lula com 40%, nesse patamar de 40%, e o Bolsonaro com um patamar de 30% a 31%. Então, houve uma oscilação para cima, ainda dentro da margem de erro, por parte do presidente Jair Bolsonaro de 1%, passando de 31% para 32%, De qualquer forma, são números diferentes do que vem aparecendo, um pouco diferentes do que vem aparecendo em outras pesquisas e mostram uma aproximação um pouco maior entre o petista e o atual presidente, E também a polarização aí está bastante estabelecida. Você vê a terceira via, com Ciro, Moro, não consegue chegar perto dos 10%, E a grande novidade aí nesse cenário foi a inclusão do governador gaúcho Eduardo Leite, e excluindo-se o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, como uma das opções. Ele que é pré-candidato, Mas nesse cenário foi excluído o nome do Pacheco e o nome do Eduardo Leite surgiu aí com 3%, inclusive pontuando acima do Dória. Ele foi derrotado realmente, como você disse, nas prévias do PSDB. Já a Simone Tebet, que representa o MDB, está com apenas 1%. Ela que tem sentado para conversar muito com o próprio Dória, com o Moro, Então a gente tem falado disso aqui sobre a terceira via, sobre a viabilização. Não está descartado que ali para frente haja uma composição entre os 3 nomes, por exemplo, Moro, Dória e Simone Tebet. Professor Haroldo Arruda? Eu já disse a minha dificuldade de entender as pesquisas, os institutos de pesquisas aqui no Brasil, por conta da discrepância de números que foram divulgados na eleição passada, de 2018 principalmente, Os institutos erraram bastante. Mas a pergunta que fica no ar, a pergunta que eu acho que é importante a gente refletir é o seguinte: onde é que estão os votos do Lula para justificar 40% na pesquisa? Onde é que estão esses votos? Eu quero saber onde é que estão esses votos. Porque do Bolsonaro, você pelo menos você vê que existem manifestações. Onde você vai, você encontra as pessoas se manifestando pró-Bolsonaro. Claro que existem pessoas que são contra. Mas do Lula, aonde ele vai, você não vê manifestação que dê exatamente essa musculatura de percentual de pesquisa. E é isso que incomoda a maioria da população. Eu não estou aqui fazendo campanha nem para Bolsonaro e nem para o Lula, mas a realidade do fato, ela discorda absurdamente com as pesquisas. E é isso que a gente presencia. É isso que gera um desconforto muito grande na sociedade, ou boa parte da sociedade, que não acredita na pesquisa exatamente por esse ponto. Ele enxerga uma coisa, uma movimentação forte, por parte do governo federal, onde o presidente Jair Bolsonaro ele vai. Ele é muito bem recebido no Brasil, inclusive no Nordeste, que sempre foi uma região forte do PT,
né, da esquerda, ele é sempre muito bem recebido, aí você vem com uma pesquisa dizendo absurdamente, de forma contrária àquilo que a gente está vendo, você está entendendo? Está acompanhando, então isso é muito difícil. Então, por conta exatamente desse cenário, eu me propus a não comentar, sabe? A não entrar nessa questão de pesquisa e me ater apenas ao resultado efetivo, ao fato em si, no dia da eleição, né? Que para mim, é a melhor pesquisa, é o resultado da eleição. Se ganhar o Lula, ótimo, foi a vontade popular. Se ganhar o Bolsonaro, ótimo, que foi a vontade popular. Se ganhar uma terceira via, que seja o Ciro, o Sérgio Moro, ótimo, é a vontade popular. O que vale é a vontade da maioria. É só essa questão da pesquisa que eu tenho essa leitura. Bom, só isso. Que bom que o senhor citou, professor, que quando se fala de pesquisa, então, quando a gente traz isso, eu também vou deixar bem claro aqui para o nosso telespectador que eu não estou defendendo o candidato A e nem candidato B, mas as pesquisas, elas são reais, é um instrumento científico e eu uso a ciência para trazer esses dados. Então, não é a minha vontade, até porque eu nunca manifestei aqui nada que fosse partidário. Então, apenas um instrumento utilizado durante o processo eleitoral em grande parte do planeta, tá? E vou até reforçar aqui, gente, o fato de que a pesquisa, quando ela é feita, é por amostragem, como o senhor mesmo disse. Onde estão os eleitores de Lula? Então, eu vou concluir aqui para mostrar, até para responder isso, que foi uma pergunta que o professor fez, tá? E vou trazer para que a gente possa entender onde, então, estão esses eleitores. Será que Lula não estava enterrado? Não é um anseio da população brasileira ter Bolsonaro novamente? Mas a gente sempre falou de polarização. E é fácil a gente enxergar também que existe essa polarização, da qual eu nunca achei saudável. Não gosto de polarização, mas aparentemente é real. Então aqui, olha só, respondendo o que o professor perguntou sobre a estratificação da intenção de voto para presidente. Me ajuda aí, Daniel, por favor, porque em relação a sexo, porque pesquisa, gente, é isso, ela tem variáveis. Quais são as variáveis? É a questão do sexo, do seu rendimento, do segmento que você participa, e também tem questões relativas a regiões. Onde você mora? É no Nordeste? É no Sudeste? É no Centro-Oeste? Então vamos lá, por sexo. As mulheres estariam escolhendo 40%. Pouco como intenção de voto Bolsonaro, aparece com 28% do total de mulheres ouvidas. O ex-presidente Lula, 40%. Por idade, vou entender aqui, Daniel, que as pessoas com idade entre 25 a 44 anos têm como preferência Lula. Mas no caso aqui, em relação à idade, também fica mais para Lula a vantagem. Entre idade, 60 anos ou mais, a preferência é para Lula. Em regiões, vamos lá, a região é que aparece mais essas diferenças, professor. Olha só, há um empate entre Lula e Bolsonaro no sudeste do país. Na região sul do país, Lula está à frente. No centro-oeste, aparece Bolsonaro à frente. Um número muito expressivo, Daniel. Será que a gente consegue entender? Vamos lembrar, então, os estados da região centro-oeste do país? Goiás, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal entra na região centro-oeste, certo? Então, nesses estados aqui, existe uma larga vantagem em relação à preferência para o presidente Jair Bolsonaro. No norte do país e no Nordeste, aí a diferença volta a ficar grande e tem uma preferência para Lula. Então, eu vou até aqui, ainda não estou aí nesse perfil dos entrevistados, eu estou onde fala sobre a estratificação da intenção de votos. Então, por região, a gente já consegue entender, professor, respondendo a sua pergunta, onde estariam esses eleitores que preferem, no momento, o Lula. Agora, tem uma outra aqui, que é referente à escolaridade. Vamos entender aqui que em relação, prevalece a intenção de votos para Lula, pessoas que têm apenas o ensino fundamental, o médio e o superior a um empate técnico, tá certo, Daniel? Sim, 34%. Superior, 34%, tem preferência por Lula, 34% Bolsonaro. Ensino médio, 41% Lula, 29% Bolsonaro. Fundamental ganha Lula com 41%. Vamos falar então da renda. Olha só, isso daqui é importante, gente. Quem ganha até 2 salários mínimos elegeu Lula com 48%.
ficando 28% para o presidente Bolsonaro. Ou seja, quem ganha menos, é o que eu disse aqui ontem, a camada mais vulnerável lembra de Lula. Quem ganha de 2 a 5 salários mínimos, aí tem uma inversão. E o número expressivo, 39%, tem a preferência pelo presidente Bolsonaro. Só que quem ganha mais de 5 salários mínimos tem preferência em 41% para Lula. Essa leitura aqui, para mim, eu tenho até uma interrogação, Daniel. Você consegue ter a interpretação? Por quê? Quem está na faixa de 2 a 5 salários mínimos tem como preferência Bolsonaro. Só que quem ganha acima disso, de 5 salários mínimos, tem como preferência Lula. Você consegue fazer a leitura? Isso me chama atenção, de fato. Sim, a tendência, o que tem acontecido muito, como você disse, é ele ter essa penetração maior nas camadas mais pobres, justamente porque tem um apelo social muito grande, né, em relação a isso, e o Brasil empobreceu, né, de certa forma, mas já as classes mais altas, de acordo com a pesquisa, estarem tendentes para o presidente Lula, quer dizer que, de repente, uma parcela da elite brasileira, né, está tentando ou não está querendo a reeleição do Bolsonaro. É uma questão que tem que ser muito bem, realmente, esmiuçada e explicada, porque isso a gente vai ver no decorrer da campanha, né? O comportamento de parcela da população, da classe média principalmente, que é uma maior parte do país, para saber para que lado ela vai se colocar. Mas está muito claro de que a terceira via não está convencendo, seduzindo nenhuma das 3 camadas das classes sociais do país. Me parece que o fiel da balança é a classe média mesmo, sim, né? Exato. Que tem mudado, sim, na sua forma de entender política, né? O perfil da classe média antes da primeira eleição com o Bolsonaro é né? E agora nós temos um outro perfil, né? Nós temos pessoas que votaram no Bolsonaro e não vão votar no Bolsonaro mais por uma série de questões. Mas nós temos medidas também que foram tomadas por parte do governo, no sentido de retomada da economia, que podem, inclusive, justificar essa diferença menor entre o Lula e o Bolsonaro, que foi agora essa questão da isenção do IPI, de produtos industrializados, né, que toca diretamente na vida do consumidor. Essas medidas ligadas à economia e que realmente facilitam a vida do brasileiro, elas normalmente estão carregadas de muita popularidade para o presidente Jair Bolsonaro, né? Mas isso ainda tem muita água para passar por debaixo dessa ponte até a data da eleição. Muita coisa pode acontecer. O senhor citou a questão não tem das pesquisas e do Bolsonaro ser bem recebido. Eu acredito, na minha visão, que a exposição pública dele tem sido maior do que a do Lula. Lula tem rodado menos o país, por enquanto, né? Eu também não sei como seria daqui para frente, quando ele começar a intensificar, né? Que não pode ainda ficar pedindo votos. Mas o Bolsonaro faz, além do trabalho em Brasília, ele gosta de fazer motocicletas ou tipo de manifestação ali próximo ao povo, e é sempre realmente bem recebido. A gente vai ver um pouquinho mais para frente, com o avanço da campanha, como fica a recepção do Lula e também de Ciro, de Moro. Eu sou muito curioso para saber de que forma que o Moro vai se comportar diante do público, né? Do povo, né? Do povo mesmo, porque ele é uma pessoa muito curiosidade mesmo. Burocrática, né? Tem aquele jeito ali de ministro, de juiz. Então, como que vai ser em cima de palanque, né? Ele se inflamando ou não, de que forma? Porque ele é muito blasé, né? Eu acho que o Moro, eu tenho curiosidade para saber como vai ser. Eu gostaria de ver o Lula na Avenida Paulista, né? E o Bolsonaro na Avenida Paulista, o Ciro na Avenida Paulista, né? O Sérgio Moro na Avenida Paulista, e ali palco nacional. Nacional, para a gente ter um termômetro exatamente, né, dessa questão do cenário. Ali eu acho que é uma boa pesquisa, pelo menos é uma amostra. Até porque pesquisa nada mais é do que como você fosse comer um pacote de biscoito. Né? Tem 10 biscoitos ali, 10 bolachinhas ali. Você não precisa comer tudo para saber se você gosta ou não, você come uma só. Comer uma só, você sabe exatamente que as outras são iguais. Pesquisa isso. Isso é amostragem em pesquisa, né? Então, essa amostragem da Avenida Paulista, eu acho que seria uma boa. Olha só, e para a gente mostrar aqui os números, para você ter mais entendimento da dimensão dessa última pesquisa, ela ouviu 3 mil pessoas de 27 de fevereiro a 1º de março deste ano, 2022. E a margem de erro de 2 pontos percentuais e o intervalo de confiança é de 95%. E claro que tem registro no TSE, porque a gente só mostra pesquisa aqui, gente, quando tem registro do TSE, porque é a pesquisa que vale e também tem multa pesada, viu, para pesquisa que não tem registro. E pesquisa, só para te orientar, é bem diferente de enquete. E por que eu estou falando isso?
Porque enquete eu posso fazer agora aqui nesse momento. Por exemplo, eu posso perguntar para você em casa, e aí, você vai votar em quem? Manda aqui para mim, como eu fiz essa semana em relação aos jogos de azar. Eu disse, você é a favor ou contra? Isso, gente, é enquete. Quer dizer o quê? Qual a diferença, Luciana, de uma enquete para uma pesquisa, por exemplo? Enquete é quando eu não vou fazer nenhum tipo de variável, eu não vou fazer apenas uma amostragem da região menos favorecida. Vamos pegar aqui Cuiabá. Olha, eu vou lá para a região do Cochipó, tá? Lá tem 30 mil moradores em um bairro, eu vou ouvir 300. Aí eu vou para uma outra região mais abastada, com 300 moradores, vou ouvir 30%. Olha, agora eu vou pegar os operários da indústria aqui de Cuiabá, agora eu vou pegar o setor da saúde. Isso é amostragem, isso são variáveis. Enquete eu simplesmente faço uma estimulação e mais. Por exemplo, olha, vamos colocar aqui para que o público possa entender, Daniel e professor, que nesse momento a gente não é partidário, a gente não mostra favoritismo nem a nem a B, nem a C, mas apenas mostramos os números que são nacionais. Olha só, por exemplo, vamos ponderar aqui, Daniel, se a gente só falasse mal do Lula, só mal do Lula, aí eu ia colocar 3 meses falando mal do ex-presidente Lula, né? Aí eu vou estimular você, gente, manda aqui para mim, vai votar em quem? Quem eu teria como público, Daniel? Se eu só falasse mal do Lula? Quem é contrário ao Lula. Quem é contrário ao Lula. Exato. Professor, se eu só falasse mal, então aqui, do presidente Jair Bolsonaro, só falasse mal, e eu fizesse essa pesquisa, quem que ia ganhar aqui na minha enquete? Só o Lula, porque quem gosta do Bolsonaro falou, olha, eu não vou mais assistir aquele programa, só fala mal do presidente. Só para você entender a diferença. Então, assim, enquete tem um peso e pesquisa, ela é científica e ela tem variáveis e por isso que ela é por amostragem. O que me preocupa, Luciana, né, eu acho que eu deixei clara a minha posição, né, é nós termos institutos de pesquisas mal intencionados, né, utilizando exatamente a força de uma pesquisa política para manipular a intenção de voto de pessoas que não têm nenhuma formação política. Num Brasil que nós temos um eleitor torcedor, ele não quer perder. Ele vê uma pesquisa que um determinado candidato está na frente, ele acha que realmente ele está na frente e acaba acreditando nisso. Muitas vezes não está, na maioria das vezes não está. Então, essa pesquisa, de institutos de pesquisa, sem nenhuma responsabilidade, né, com interesses próprios, só olhando para o seu próprio umbigo, para o seu próprio grupo político, isso existe e existe fortemente em nosso país. Essa eu abomino, essa eu acho que não funciona. Existem institutos corretos, imparciais, que funcionam, independentes, né? Ideologicamente, igual ao jornalismo. Nós temos jornalistas bons e temos jornalistas cretinos. Nós temos jornalistas, professores bons e professores medíocres. É isso que eu estou ponderando. E a gente precisa raciocinar sobre este ponto para que nós não, de certa forma, sejamos manipulados por coisas que absolutamente não tem nada a ver. Professor, vou fazer aqui um então, desafio para o senhor, então. Não, ótimo. Traga para a gente, então, aqui uma gente... pesquisa com registro que o senhor considera que a pesquisa ela foi fiel. Pode ser? De institutos de pesquisa? Não, eu estou falando de pesquisas eleitorais, porque até o momento acho que 30 pesquisas já foram feitas, pelo menos com registro, ou até mais. Se o senhor está contestando, ótimo, eu respeito a sua opinião. Aí eu gostaria, já que o senhor disse, olha, nem todos os institutos são corrompidos, então eu estou dando a oportunidade. Por favor, nos ajude, professor. Claro. Traga aqui para a gente uma pesquisa com registro no TSE, que o senhor considerou aquela pesquisa como real, justa e não corrompida. Pode ser? Pode ser, vou ver se eu acho alguma coisa que realmente possa me convencer. Porque ela é do campo científico, porque a pesquisa é o norteador e do campo científico. Gente, vamos para o intervalo agora, são 7h08, mas antes ficamos com a imagem do trânsito, fomos diretamente para o Centro de Eventos do Pantanal, a rotatória da Avenida Miguel Sutil. Olha lá o trânsito pesado que só, hein? Voltamos já já.